E aí, seus lindos que assistem o meu canal, estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Renan Custódio e você está prestes a ouvir sobre mais uma organização. E essa é de dar espadada, vai sair alguma foiçada por aqui. Gente, hoje a gente vai tratar sobre a Adventista do sétimo dia, tá? Vamos colocar na balança também sobre o que vocês pensam, sobre o que, depois de eu explanar todo o assunto, sobre a gente colocar tudo aqui na mesa, o que vocês vão pensar sobre isso, se é uma seita, se é uma religião, uma organização, o que eles são, né? O que aparenta ser uma igreja evangélica, né? Todo mundo sempre imaginou que a igreja adventista é uma igreja evangélica, assim como a quadrangular, batista, metodista, e existem N placas de igreja, né? São muitas denominações, então por que não tratar sobre alguma delas? Já falei sobre o protestantismo, sobre a católica, apostólica romana, sobre algumas outras, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a adventista. Temos algumas coisas contra, temos algumas coisas a favor, então vamos lá, começando. Da onde surgiu e por que surgiu a Adventista do sétimo dia? Ponto. Ela, na verdade, surgiu da Batista. Os integrantes da Igreja Adventista do sétimo dia que fundaram essa religião, eles eram da Batista há muitos anos atrás. Mas ela surgiu com o desapontamento que eles tiveram sobre uma profecia da volta de Cristo em 1844. Quando William Miller, que era o líder dessa comunidade, ele profetizou que Jesus estaria voltando nessa data e Jesus não veio. E até hoje ele não veio, né, gente? Mas muita gente mesmo, ficou esperando a volta de Jesus. Eles se retiraram dos seus lugares, eles se isolaram num certo ponto, esperando Jesus voltar, e Jesus não veio naquela data. Então houve um desapontamento e eles ficaram arrasados, e com isso houve uma quebra, houve uma rachadura aí nessa igreja, e uns foram para um lado, outros foram para outro, outros continuaram, e assim até o dia de hoje. Só que algumas pessoas que se encontravam nessa denominação, eles decidiram fazer uma hermenêutica. O que é isso? É uma forma de interpretar a Bíblia. Então, eles decidiram fazer isso. Começaram o seu próprio caminho, a sua própria forma. E eles são bem rigorosos com relação à Bíblia, tá? Eles são bem assim, ó, papum. Então, eles leem a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, e eles são bem firmes naquilo, bem enfáticos. A Adventista prega a Bíblia assim, tá bom? Só que a gente vai ver que no longo do caminho, eles fizeram algumas coisas serem a base da igreja. Então, a base deixou de ser somente Cristo. Então, eles pegaram algumas coisas e deixaram como base da igreja, o fundamento. Mas tá bom, onde surgiu então a Adventista? Ela surgiu em Silver Spring, Maryland, nos Estados Unidos, na data de 21 de maio de 1863. E hoje ela é presente em mais de 230 países, tá? Ela tem bastante, essa denominação adventista, ela se difundiu em muitos países mesmo. Ela cresceu assim absurdamente, o negócio é estrondoso. E os pioneiros, os fundadores dessa igreja, dessa denominação, um deles é Joseph Bate, John Andrews, Tiago White, Urias Smith e a famosa Ellen White. E essa Ellen White, eles têm ela como uma profetisa, tá? Como uma pessoa que foi inspirada por Deus, e os livros dela eles têm como livros inspirados por Deus. O que eles pregam? Qual é a hermenêutica bíblica dos adventistas? Bom, primeiro, eles acreditam que quem escreveu a Bíblia, né? A gente acredita o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra inspirada de Deus aos homens, né? Eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus,
mas os homens foram inspirados. Não que a Bíblia é a palavra íntegra, real. Eles acreditam que isso foi escrito pelo homem, sim, inspirado por Deus, foi escrito por homem. Mas então isso abre aí uma aspas para a gente entender o seguinte, de que eles acreditam que possa ter erros, que eles acreditam que possa ter alguma coisa aí, alguma defasagem, porque o homem é falho e tal, porque eles acreditam que o homem é inspirado, tá? O homem que foi o escritor da Bíblia, os escritores, né, foram inspirados. Já a Ellen White, eles acreditam que as escrituras dela foram inspiradas por Deus. Tem essa diferencinha, tá bom? Gente, isso eu não sou um adventista. Isso eu não aprendi lá, isso eu pesquisei, tá? Então, se vocês falarem, pô, Renan, você tá errado, e começar a me marretar aí nos comentários, isso é o que eu pesquisei. Pesquisa que você vai ver o mesmo que eu vi. Mas eu já frequentei muito adventista. Os meus avós são adventistas. Então, eu ia quando era pequeno lá na escola sabatina, aprendia as historinhas da Bíblia. Já estudei no colégio adventista, é um colégio muito bom. Então, eu não tenho assim o que falar mal deles, tá? Eu estou expondo o que eles acreditam, o que eles pregam, como eles agem. É isso que eu estou expondo. Para você, então, fazer a sua análise aí, tá? Análise clínica do assunto. Mas além eles crerem que os livros de Ellen White são inspirados, eles têm como uma única regra de fé a Bíblia. Então isso é bacana, eles têm, a única regra de fé deles é a Bíblia. Então significa que eles entendem que aquilo é a palavra de Deus, tá? Então quando eu falei que eles acreditavam que o homem foi inspirado e não, a Bíblia não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a Bíblia então seria uma expressão da inspiração que Deus criou no homem. Mas eles creem nisso, só que eles creem também nos escritos da Ellen White, tá? Eles creem na Trindade, isso é muito legal. Eles creem que existe o Deus Pai, Deus Filho, que seria a exposição de Deus na forma de um humano. E eles creem no Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que age no meio da gente. Isso daí é ponto pacífico para eles. Então, se assemelha muito a qualquer uma outra igreja cristã, protestante, nesses termos ainda, tá? De crença na Bíblia. Agora, quais são as diferenças que rola entre a igreja adventista do sétimo dia e uma igreja protestante? Vamos dizer, uma batista, uma metodista, qualquer uma delas que seja aí. Qual é a diferença? Eu vou citar uns pontos que há de diferença entre uma e outra sobre ensino, sobre vivência, essas coisas, tá? Como, por exemplo, eles creem num inferno finito. Eles não creem que a pessoa que morre sem a salvação vai para o inferno e vai sofrer no lago de fogo, com ranger de dentes e tormenta. Eles não creem nisso. Eles creem que vai ter um fim, que o inferno vai ser um julgamento passageiro. Então, vamos supor, é como se você pegasse um monte de palha e queimasse. Uma hora ela acaba, ela queima rapidinho e acaba. Eles creem que vai ser mais ou menos assim, tá? Não tem uma explicação certa, mas eles creem que vai ser um negócio, ó, papum, não vai ser um tormento. E isso difere muito da crença protestante e da crença católica também, né? Qual que é a crença protestante? É de que o inferno é infinito. Você vai viver para sempre lá naquele tormento que não se acaba nunca, aonde o bicho não morre, aonde você vai sofrer, vai ter ranger de dentes. Então a gente prega para a pessoa se decidir bem antes de morrer, que seja bem antes, melhor ainda, né? Porque é o seguinte, porque você vai gozar de uma vida eterna ao lado de Deus, na sua presença. Ou, se você não se decidir, meu lindo, você vai passar a eternidade nesse lugar ruim. Mas eles creem diferente, eles creem que o inferno é um negócio finito. Você vai simplesmente ser julgado, acabou, morreu, papum. Outra diferença que eles têm com relação aos cristãos, aos católicos e blá blá blá, é com relação a um dia da semana. Eles até fazem um julgamento sobre esse dia. Porque é o seguinte, eles creem que o sábado é sagrado, é santo. Até porque na criação Deus descansou no sábado. Mas quem foi que disse que Deus descansou no sábado? A Bíblia fala que ele descansou no sétimo dia. Até porque não tinha um calendário naquela época. Segunda, terça, quarta, quinta. Isso aí foi inventado por homens. É regrinha de homens, né? Deus criou. E quem disse que Deus criou em 7 dias também? Porque se Deus
Se para ele o tempo é um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então ninguém sabe exatamente o tempo em que demorou para ser criado todas as coisas. Deus pode ter criado isso em minutos. Então, o que pra gente é um dia, para Deus foi um minuto. A gente não sabe, mas eles idolatram o sábado. Por que eu falo idolatram? Porque o que é idolatria? Idolatria vem de ídolo, certo? Então logo você pensa numa imagem, mas não. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. É tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, antes de Deus. Então, peraí. O sábado é a primeira coisa. E chegou no sábado, a pessoa se abstém até de serviço, se abstém de fazer qualquer serviço, de qualquer coisa. Então, até os adventistas sofrem muito com isso, porque se eles vão trabalhar em uma empresa, eles têm que deixar bem claro de que no sábado eles não trabalham. Isso é uma abstenção que eles têm que ter, né? É regrinha deles. Então, só que eles julgam aqueles que... a gente não guarda o domingo, né? Vou deixar isso bem claro, mas eles julgam aqueles que guardam o domingo. Porque guardar, do jeito que eles falam, da forma como eles pregam, é bem esquisito de dizer, porque seria mesmo como eu posso dizer, é uma forma de idolatrar. Porque quando Deus fala para o homem se reservar no sábado, ele está falando assim para você não pensar em você, entendeu? Porque você trabalha, primeiro, para ter o seu lucro, o teu sustento, e é daí que você tira o seu sustento, o seu carro, sua casa, que você enriquece, é do trabalho, não é? Então Deus fala assim, olha, tira um dia na semana. Para quê? Para você me adorar. Não é descansar de deitar numa rede. Também, entra no sábado aí, né? Mas quando Deus fala assim, olha, o sétimo dia, ou seja, o último dia, uma jornada, você persegue uma jornada, e no último dia, separa um diazinho. Para quê? Para você refletir nas coisas que foi feita por Deus. Pô, Deus te livrou de tantos problemas durante a semana. Deus te deu o sustento, Deus te deu uma família linda, Deus te deu saúde. Reflete, curte com a sua família, descansa, para de pensar em você, tá? Então, a gente deixa o primeiro dia da semana, que é o domingo, para essas coisas. Então a gente descansa, a gente relaxa, mas, viu, se tiver uma coisinha para fazer no quintal, a gente faz. Se a mulher quiser dar uma saidinha, a gente dá uma saída com ela, leva os filhos no parquinho. Isso aí não é pecado, gente. E não é pecado trabalhar também. Só que Deus está falando o quê? Com essa atitude dele de descansar no último dia, é que a vida não é só trabalho. Você tem que tirar um tempo para adoração, né? E não é tirar o último para adoração, tá? É tirar o primeiro. Então, ó como é controverso esse negócio. Então você tem que dá o primeiro do seu dia, o primeiro do seu tempo para Deus, sempre o primeiro. E deixa o último para você, e você descansa no último dia, entendeu? Então eles fazem esse julgamento de que quem guarda o domingo vai para o inferno. Mas espera aí, quem é que vai fazer o julgamento, quem vai para o céu, para o inferno, não é Deus? E outra, quem é que dá salvação? Como é que você consegue ser salvo? Já falou? Não é guardando o sábado. Para você ser salvo, você precisa crer no sacrifício de Jesus e aceitar aquilo para você. E com isso você dá uma viravolta na sua vida e parar de viver como você vivia antes. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que você tem que crer em Jesus e guardar o sábado. Não existe isso, tá? Não existe uma condição. Olha, você crê em Jesus, aceita o sacrifício de Jesus na cruz, mas isso aí não tem na Bíblia. Se não guardar o sábado, você vai para o inferno. Então, quando eles fazem isso, deixou de ser uma igreja, uma religião, para ser uma seita. Porque a seita é que impõe métodos a serem salvos, e se você não seguir aqueles métodos, você vai para o inferno. Entende? Então, presta muita atenção, porque guardar o sábado é saudável, é muito saudável. Foi uma instrução do próprio Deus, viu? Guarda um dia, mas ele não falou o sábado, ele falou guarda um dia. Separa um dia. Tem muita gente que trabalha, vamos supor, de terça a domingo. A segunda ele não trabalha, assim como as pizzarias, as lanchonetes. A pessoa não pode guardar a segunda? Lógico que pode. Qual é o problema no nome do dia? O nome do dia quem deu foi homens, entendeu? O nome dos dias quem deu foi homens. Deus não deu nome aos dias. Deus não deu. Mas então tá bom. Vamos pular esse assunto agora para o próximo. Qual é a próxima diferença da igreja do sétimo dia com as protestantes?
eles se abstêm de certos alimentos. Legal, vamos tocar nesse assunto. Isso é saudável também, tá? Eles não comem carne de porco, eles não tomam café, eles são mais pro lado vegetariano da coisa. Isso é muito saudável. Só que é o seguinte, não é uma regra para salvação, tá? Então eles põem muito na balança para entrar no céu isso também. Se você come linguiça, seu miserável, você vai para o inferno. Se você não guarda o sábado, você vai para o inferno. Não existe isso, tá? Primeiro, quem faz o julgamento é Deus. Se você fizer esse julgamento, meu lindo, você sentou no trono. E o trono só pertence a Deus. É Ele quem julga as ações do ser humano. E se dependesse das ações do ser humano para entrar no céu, todo mundo ia para o inferno. Sabe por quê? Porque eu já ouvi gente falar para mim, sede santo como eu sou santo. Buscai a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor e tal. Beleza, é verdade. Só que quem salva, meu lindo, é a graça. Porque se você depender da sua santidade para entrar no céu, você pode jejuar a vida inteira. Você não ficou santo, vai para o inferno. Entendeu? Quem salva é Deus. Porque não adianta nada você fazer um jejum de 1 mês, de 40 dias, saiu na rua, olhou, a primeira mulher passou e desejou, você pecou, vai para o inferno e boa. Entendeu? Quem salva é Deus, quem salva é a graça. Então eles fazem muito essa distinção entre as pessoas e isso é errado. Isso é errado, porque isso quer dizer o quê? Que só eles são salvos. E a Bíblia não diz isso. Vai ter gente na católica salva, vai ter gente na protestante, vai ter gente que nunca foi igreja nenhuma. Por quê? Justamente porque o sacrifício de Jesus é suficiente para te salvar. Né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo que nele crê. Acabou, não tem condição. A única condição é crer em Jesus. Não tem condição. Se você falar, não, mesmo assim, eu não quero comer carne de porco, eu não quero beber café. Ótimo, meu lindo. Você está cuidando da sua saúde. Mas se você tomar coca, o que adianta você comer alface e tomar coca? Você está estragando seu corpo do mesmo jeito, você está sendo um hipócrita. Então, isso que está errado, tá? Mas tem coisas erradas em todas as denominações. Não estou aqui para atacar ninguém, estou apresentando o assunto. Então, eles fazem muito essa distinção entre eles e as outras denominações. E além do mais, eles colocam essas condições para ser salvos, né? Mas eles têm muitas coisas boas. Eles pregam a Bíblia, sim, pregam a salvação, além desses itens a mais, né? E eles têm umas ações muito bacanas, que eu conheço bastante delas. Vou falar para vocês aqui. Olha, eu vou ler porque são muitas, tá? Olha, eles têm escolas, né? São as formas pelas quais a Igreja Adventista age. Eles têm escolas, universidades, hospitais, clínicas médicas móveis, isso é bacana. Eles trabalham também com programas de televisão. Quem nunca assistiu o Rodrigo Silva? Puta, o cara é filé, meu, o cara é muito bom. Ó, eu assisto muito o Rodrigo Silva, eu assisto muito Alejandro Bulhon. São gente, olha, muito inteligente, muito pautado na Bíblia. Eles trabalham também com abrigos, orfanatos, asilos, fábricas de alimentos naturais e eles têm editoras e muito mais. Então, eles são um povo missionário, um povo trabalhador, tanto que estão espalhados no mundo inteiro. Eles são muito missionários. Só que tem esses contranhas que bate de frente com a Bíblia e que, sabe, você tem que ter muita intimidade com Deus para você entender o que eu estou falando. Que você só é salvo pela graça. É mediante a graça que você é salvo. Só. E isso vem de Deus. Porque se viesse de você, você ia se gloriar. Então, para que você não se glorie, para que você não fique ensoberbecido. Nossa, olha, eu ajudei o fulano, eu ajudei o ciclano, eu fiz isso, eu não falo palavrão, eu não como porco, eu não bebo café, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você é salvo. Então, é por isso que é pela graça que você é salvo. Porque se você for salvo pelas coisas que você faz, você vai se sentir cheio de orgulho. E não é isso que Deus quer. Porque o orgulho, toda a soberania, toda a honra, toda a glória, ela só pertence a Deus. Ok, meus queridos?
Fico por aqui então, ponho você para pensar, um grande abraço para vocês, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você tem alguma ideia, algum pedido para fazer de vídeo, faça aqui nos comentários que com certeza eu vou fazer. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.